bem preparado para a avaliação. Encerramos por aqui, então. Espero te encontrar em uma próxima oportunidade. Até mais. Bom, gente, boa noite. Como é que vocês estão aí de... Boa noite. voltando de feriado? Vontade de pegar firme agora? Deixa eu aproveitar e dar um print aqui nessa tela. Vocês já estão com a câmera aberta, vou printar aqui e salvar aí. Pessoal, o que eu estou pensando de fazer hoje? Além dos exercícios aí, né, que vocês têm a prova, vocês têm um tempo para fazer ela, né? Vocês têm um período, ou é uma semana? Uma semana. Porque vai fazer a prova e a gente vai ficar com 2 laboratórios, né, faltando, né? Por conta do carnaval vai trazer um laboratório, pelo menos. E não pode estar sendo feito tudo na terça-feira? Terça-feira tem outro. Tá, eu vou dar uma olhada, porque como vai ser... se bem que eu acho que dá pra fazer sim. Eu não sei o que vai ser o 4º laboratório. O terceiro eu sei que é sobre essa linguagem que ele falou por último hoje, da Leder. Já é o terceiro. Eu acredito que não tem um daqui sobre aquela Graph 7. Acho que não tem laboratório sobre aquilo. Então eu tenho que verificar só o que é o 4º laboratório, que realmente o 4º eu não vi. O terceiro eu sei que é sobre a linguagem Leder. De qualquer forma, acho que seria o mais importante aí para a prova, no caso. Tá? Nossa, esse calor tá foda, viu? Vou falar pra você, concentrar com esse calor tá difícil. Então tá muito quente mesmo, abafado. Então vamos começar fazendo uns exercícios. Eu esqueço. Eu já pus pra gravar já, que eu esqueço de compartilhar minha tela. Tá compartilhando, né? Assim. Então, assim, minha ideia é o quê? Fazer essa atividade aqui da aula de hoje. Eu já deixei aberto aqui as atividades passadas. A gente faz uma revisãozinha, já deixei já com as soluções deles. A gente faz uma revisão do que se tratou aí durante essas 4 aulas. E depois disso eu acho que vou abrir para pergunta, né? Se tiver dúvida de alguma coisa sobre a matéria e tal. E se ainda sobrar tempo, a gente, sei lá, faz mais exercício do livro. O que vocês acham? Bom, então vamos começar aqui com a atividade de hoje. Vai ser sobre essa linguagem Leder, né? Bom, então dá pra ler, né? Questão número 1. De acordo com a norma IEC, blá blá blá, um computador lógico programável é um equipamento composto de componentes eletrônicos e de uma memória programável, que contém dados e programas com finalidade de ler e executar instruções, interagindo com um sistema que deve ser controlado por dispositivos de input e output, do tipo digital ou analógico. Com base nos conhecimentos em CLP, assinale a alternativa correta
corresponde às 3 unidades de hardware de um CLP. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, o que vocês acham aqui? Quais são então as 3 unidades de hardware de um CLP? De um CLP? Entradas analógicas seria? Ele foi lá no começo da aula. Alguém se lembra dessa parte? Lá no comecinho da aula. Unidade central, programação, unidade de programação, é essa aí, né? A letra D, eu acho. Exatamente, letra D. A resposta, você já falou já a resposta, né? Então, o gabarito é a letra D, né? Porque a entrada analógica, no caso, não é, né? Esses aqui são... como é que fala assim? A gente pode até pensar assim, o display e tal seria um hardware, né? Seria físico, porque ele tem um displayzinho e tudo mais. Mas o que é definido lá na literatura é a unidade central, que seria aí podia fazer uma analogia com a CPU de um computador, mas onde fica o processador, os componentes eletrônicos, né, do seu CLP. A unidade de programação, que seria onde fica ali as instruções dele, né? Que eu poderia... Eu não sei se ele comentou assim, mas... Oi? Placa-mãe, né? Placa-mãe do computador. Analogia. Então, mas assim, eu acho que essa unidade de programação seria onde fica o software, se fosse onde fica instalado os programas do CLP. Porque, querendo ou não, é um computadorzinho, né? Só que é o mais simples um pouco. E ele vai estar justamente controlando o que entra nos sensores, né? Lembra que a gente falou no passado? E as saídas, aí pode ser um atuador, pode ter outra saída elétrica lá, para uma outra combinação, que nem ele falou no temporizador lá, por exemplo. E aqui ó, é interessante que ele fala de a unidade de entrada e de saída, né? Aí fala que a I/O, né? Ou 0, tanto faz. Aqui tem muita nomenclatura isso aqui. O certo é I/O do inglês. Então aqui já incorpora aqui, na verdade, as suas entradas, né? Então assim, aqui você já fala que é como se que abrangesse tudo, entendeu? Todas as entradas. Que seria a questão de o I aí seria com energia e o 0 sem energia, por exemplo. Certo? Nessa questão número 1, às vezes você pode ficar um pouco em dúvida e tal, mas é porque essas outras alternativas, vamos dizer assim, elas na verdade elas são incorporadas nessas outras. É como se elas não abrangessem todo o sistema. Entendeu? Então tá. Alguma dúvida? Questão número 1? Eu não tô vendo vocês. Tem que abrir aqui pra ver. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vocês me falam, né? Vou fazer igual da outra vez. Questão 2. A unidade de entrada e saída I/O é composta por elementos que garantem o diálogo entre o CLP e os sinais de entrada e saída do sistema. A unidade de entrada age sobre os sinais do dispositivo de aquisição de dados para torná-los compatíveis com a CPU do controlador, enquanto que a unidade de saída opera os sinais emitidos pela CPU. Para que sejam compreendidos pelos dispositivos acionadores, né, que são os atuadores do processo, com base nos conhecimentos, analise os itens a seguir. Sinais digital on-off que apresentam uma lógica de liga-desliga e que emitem dois estados on 1 e off, on no 1 e off no 0,
O interruptor que acende a luz de nossas casas é um exemplo desse tipo de sinal. Quando está ligado, quando está ligado, a tensão deixa de ser interrompida, acendendo a lâmpada. A tensão deixa de ser interrompida, tá? Acendendo a lâmpada. E quando está desligado, a tensão está interrompida, o que apaga a luz. Deixa eu ler isso aqui direito, que eu acho que está trocado, mas quando está ligado, a tensão deixa de ser interrompida. Ô Yuri, será que nesse caso não é aquele sempre desligado, que é meio que ao contrário? Normalmente desligado, acho que é, né? Que eu penso o seguinte, você tem, vamos supor, você tem a tomada da sua casa, você tem um interruptor aberto, não passa energia. Quando você, ou seja, está na posição 0, né? Não passa energia. Na hora que se você aperta ele passa do 0 para 1, passa energia e acende a luz. Eu penso dessa forma, né? Tá certo, a questão não tá certa. Só que, então, aqui acho que trocou, né? Trocou a lógica. Mas tá falando. Não, trocou não. O interruptor acende as luzes, nos nossos casos, por exemplo, quando está ligado, a tensão deixa de ser interrompida. Quando você acende a luz, deixa de estar interrompida. Isso, deixa de estar interrompida. Certo. Tá certo. Tá certo. Não, então, por isso que eu fico um pouco em dúvida, que é só o português aqui mesmo que confunde um pouco. É só o jeito que está escrito. Sinais analógicos, número 2. Estão aqui, verdade. Sinais analógicos que são mais complexos podem assumir qualquer valor dentro dos limites superior e inferior, conhecidos como range de operação. O tratamento desse tipo de sinal recorre às memórias de 16 e 32 bits presentes nos CLPs. Essa aqui eu confesso que eu não lembro. Não lembro mesmo. Dessa faixa aqui eu não me recordo. E você vai precisar me ajudar a resolver essa 2 aí. No livro tá dizendo que é isso mesmo. É? Sinais analógicos são mais complexos, pode assumir qualquer valor dentro dos limites superiores. Eu estou lendo o livro. Certo. Inferior, conhecido como range de operação. O tratamento desse tipo de sinal recorre às memórias de 16 e 32 bits presentes no CLP. Perfeito. Exatamente como está no livro. Exatamente, está no livro. Então, verdade também. Sinais analógicos que são menos complexos. Bom, ou uma é verdade ou é outra verdade, né? Não, peraí. Sinais analógicos que são menos complexos podem assumir qualquer valor dentro dos intervalos de 0 e 1, conhecidos como range de operação. O tratamento desse tipo de sinais recorre às memórias de 32, 16 e 32 bits. Então, assim, eu não vi a resposta dos exercícios. Então, se ele falou na 2 que o mais complexo é nessa faixa, então os menos complexos não vai ser nessa faixa, né? Pela lógica, né? Ou uma tá certa ou a outra tá certa. Se a 2 tá certa, então essa aqui naturalmente estaria errada, né? E esse intervalo de 0 a 1 aqui é sinais digitais, né? Não analógicos. Seria os sinais aberto e fechado, é isso? 0 e 1? Exatamente. Por exemplo? Aí seriam os digitais, né? Digitais trabalha com energia ou sem, não é analógico. Analógico, por exemplo, seria só um exemplo. Um manômetro de Bourbon, que você tem lá uma mola, né? Um dispositivo mecânico, ele é contínuo, ele varia lá continuamente com a pressão. Só um exemplo, o que é um sinal analógico. Medidor de vazão também opera com sistema analógico. Então, com base nos itens a seguir, a alternativa correta. Somente 1 e 2, né? O gabarito. Vou até verificar aqui se é isso mesmo. A 1 era AD, certo? Isso mesmo. E a 2 AC, é isso mesmo.
Para a construção de um algoritmo... Ó, questão número 3. Alguma dúvida na 2? Tranquilo. Para a construção de um algoritmo de automação, deve-se, em primeiro momento, definir do número de entradas e de saídas que serão aplicadas no dispositivo controlador. Com base nesses conhecimentos, complete tabela abaixo, informando quais dispositivos são considerados entrada e quais são considerados saída. Isso aqui é muito parecido com uma aula passada, né? É até meio assim, redundante fazer isso, mas rapidamente, ó, o que seria que os de entrada? Lembra? Tudo que tiver sensor é entrada. E, bom, tudo que for atuador, você lembra daquele exercício do laboratório 2? Você tinha uma bomba, a bomba e a sirene. Então tudo que sai, tudo que o controlador emite como resposta vai ser a sua saída. Eu não vi a resposta desse exercício, eu estou fazendo com vocês agora. Então, alguém discorda? Ó, motor, luz vai ser saída. Você vai ter um controlador lá, o CLP seu, ele vai ler isso aqui no seu CLP, essas 3, e vai dar como resposta essas outras 3, seja lá qual for o processo. Lá, isso mesmo. Sensor, motor, luz. Assim, a lógica é essa, ó. Entenda o seguinte, tudo que for uma resposta do seu sistema, vamos supor, tem lá seu controlador. A resposta é acionar a bomba, se uma sirene, um alarme, uma luz, um acionamento de um outro sistema, saída. Analisando um determinado controlador, saída. O que ele está medindo? Nível lá, que nem dou um exemplo, tá medindo o peso, uma balança, por exemplo. Que mais? Enchimento, você já falei de nível, né? Pode ser também, sei lá, determinado temporizador, por exemplo. Aí seria sensores de entrada, né? Para ele dar uma resposta para eles, por exemplo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida alguma dúvida da questão 3? Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui não tem muito segredo, não. A gente fez muito exercício sobre isso na aula anterior. O CLP é considerado, questão número 4, o CLP é considerado um complexo sistema eletrônico para uso industrial capaz de gerir qualquer operação de controle industrial de maneira flexível. Uma das linguagens de programação dos CLPs é o ladder, pois este reproduz o mesmo princípio de lógica de relés. Seria aquele ideia de fechado e aberto, beleza? Para se programar em ladder, deve-se levar em consideração todo o contexto do sistema que deve ser controlado. Isso envolve os aspectos construtivos e a lógica de funcionamento. Assim, pode-se elaborar uma lógica de programação que é usada para se criar o algoritmo. Com base nos conhecimentos da programação em ladder, analise os itens a seguir. Antes de se elaborar a programação do controlador, é recomendado desenvolver um diagrama de lógica de programação. Bom, eu acho que isso está certo, porque é como se tudo que você esboçar antes, você evita de errar, né? Se às vezes você já vai direto programar, você pode errar, esquecer de alguma coisa. Então, eu acredito que essa aqui é certa. Um diagrama de programação tem apenas a finalidade de arquivo. Um diagrama de programação tem apenas... Essa palavra apenas aqui você já desconfia, né? Eu não acho que essa aqui está errada. Porque o diagrama de programação, ele ajuda tanto para arquivar como para você estruturar determinado processo, né? Não acho que esse aqui esteja certo. Número 2.
Para se programar um algoritmo de controle, deve-se determinar a melhor linguagem a ser utilizada. O que vocês acham dessa? Eu acho que está certo. Acredito que seja certo. Porque esse determinar aqui, assim, aparentemente está certo, mas eu acho que você fica, às vezes, à mercê do que você tem disponível, né? Às vezes você fala, eu quero programar em, sei lá. Oi? Alô? Quando ele se refere a determinar a melhor, quando ele se refere a determinar a melhor linguagem, será que remete à facilidade de cada um que vai programar? Sim, mas veja, o que eu quero dizer é o seguinte, beleza, se você puder escolher é melhor, você quer a ladder, você quer escolher, você pode escolher, se você tem o poder de escolha, beleza, ok. Mas às vezes, quero o ladder, mas eu tenho um CLP antigo lá que programa só numa... na verdade, a ladder é que tem todos, né? Vamos supor que você quer programar em blocos estruturais lá, blocos funcionais. Aí você no seu CLP não tem, mas você acha que é melhor, mas você não pode, então assim, é um pouco controverso, né? Então, mas eu acho que essa aqui tá certa, viu? Esse determinar aqui é no sentido assim, você tem um projeto, então antes de você escolher tal o seu CLP assim, você pense antes em qual será para o seu processo o melhor disponível, a melhor linguagem, no caso. Meio estranho, porque independente da linguagem que você usa, você vai chegar no mesmo objetivo. Então, você sabe qual que é a minha dúvida? Essa palavra determinar aqui, ela abre para muitas interpretações diferentes, entendeu? Bom, assim, eu acho que tá certo, mas não é certeza, eu não sei a resposta. Tô fazendo com vocês agora também, porque eu acho melhor, porque se eu soubesse a resposta, eu induzo vocês a acertar elas. Podemos dizer que a linguagem mais utilizada para programação de CLPs é a linguagem ladder. Ok, isso é verdade. Isso aqui a gente sente fazer uma observação lá com o laboratório 2. Não sei se vocês separaram que todos os CLPs lá que tinha disponível lá tinha ela lá como opção. No caso lá da Schneider, né? Que seria da Schneider. Lógico, tem outras marcas, outros modelos. Mas como um exemplo, que é uma grande empresa aí, gigante na verdade, a maioria lá tinha ladder. Eu não sei se tinha alguns lá que era só FDB. Eu realmente não observei se tinha um lá que era só FDB, mas eu acho que não. Então assim, aqui já dá pra gente fazer até por eliminação, né? Porque assim, a 4 é certeza. Essa aqui é cara de prova, viu? Essa pergunta aqui de alguma forma. Cara de prova, sabe assim, qual que é a língua? Só cai na prova, só cai essas mundiças aí, ó. Isso aí. Então, mas veja, às vezes você não precisa saber todas. Se você souber, essa aqui que ela é bem assim, simples de você lembrar. Assim, a linguagem mais utilizada para programação de CLPs é a ladder? Então assim, a 4 tá correta, né? Então essa aqui já tá não ajudou muito, né? Só tirou um. A 4, mas você sabe que a gente falou que a 1 também então essa aqui sai, essa aqui sai e essa aqui sai. 1, 3 e ó, pra você ver, a gente chegou, estratégia de prova pra vocês fazerem. Não sei se vai ser dessa forma, né? Só com a 1, só de eu saber que a 1 tá certa e a 4, eu já chegava na resposta. Por quê? Aqui não tem A1, aqui não tem A4. Aqui não tem A1 e aqui também não tem A1. Agora só falta eu estar errado. Aí se eu tiver errado, alguém discorda do gabarito? Não, tá certo. É isso mesmo. Eu discordo do enunciado. Tá.
Quem sabe faz ao vivo, hein? Tô correndo risco, a pessoa está errado. Eu fico com o carão aqui. Então. Mas é confuso mesmo determinar ali, a palavra determinar. Então, eu entendi o seu ponto. Eu entendi, eu concordo com você. Essa palavra, ela é ruim. Ela é bem ruim. Mas pensa por esse lado, ó. Mas eu acho que, pessoal, eu acho que ele quis determinar aí, tipo, para facilitar a sua programação, acho que ele quis dizer, não é? É como se fosse uma ação no futuro, isso aqui. Porque assim, se fosse do jeito que eu pensei, estaria errado. Porque o que eu pensei é o seguinte, você vai escolher conforme o que você tem disponível. Primeira coisa, vocês trabalham na indústria, vocês sabem, coisa que mais o principal, deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Não, beleza. O principal que vai mandar é o quê? Cascai, não é? Grana. Então às vezes você vai falar assim, se eu tenho uma linguagem que por exemplo, tem um CLP lá que ele vai ser muito top, custa 10 mil reais, eu tenho um outro lá de 500 conto. Qual que você acha? Adianta ser o melhor de programação lá? Não vai, velho, não vai ser. Então assim, isso aqui, a melhor linguagem a ser utilizada, beleza, do ponto de vista universitário? Teórico. Do ponto de vista teórico, o que quer dizer o seguinte, você tem um processo, você vai analisar seu processo, então depois vendo aonde você vai implementar o determinado controlador, você vai escolher qual que é a melhor linguagem a ser utilizada. Aí eu também abro outro parênteses. Na realidade não acontece isso, porque vamos supor que você gostaria, mas você é meio maluco, você quer que você quer programar em C o negócio. Mas você não vai, não existe equipamento para programar em todas as linguagens. Quer programar em Java, em Python? Não existe, entendeu? Então assim, você fica preso à linguagem que a montadora, a fábrica que fabrica o CLP vai implementar, entendeu? Olha para você ver. O professor mesmo falou, assim, eu escutei, eu lembro dessa parte, porque assim, eu concordo com ele. Que são a maioria em Ladder, né? Aquele jeito lá de programar em Ladder. E ele mesmo falou que não é muito bom você programar em Ladder quando você tem uma estrutura muito complexa, muito grande. Imagina se fosse ter que fazer ali uns 3 laços, o tanto de risquinho que não ia ficar. Ia ficar muito risquinho. E eu queria lembrar de uma máquina que eu vi uma vez, um manual em Ladder. Era parece um livro, sabe? Era um negócio muito grosso. Pra você ver coisas de simples, sabe? Um painel eletrônico lá de uma máquina, que ela enchia uns potinhos lá e ela girava. Tem um nome, esqueci o nome. Monte Carlo, eu não lembro o que é a estrutura da máquina. Ela ficava girando assim. Então, tem até um nome específico que eu não vou lembrar agora. E assim, imagina uma pessoa, quero resolver um problema rápido, vou lá ver o manual do negócio, trocentas folhas. Difícil, eu acho difícil também, eu concordo com ele nessa ponta. A aplicação simples até pode ser, uma aplicação complexa é meio puxado. Bom, gente, vamos fazer a revisão rápida aqui então das outras. Alguma dúvida aqui nessa questão aqui? E assim, fica a dica aí, como é que você resolve, como é que você sai de enroscada aí dessas que tem 4 alternativas, você tem que descobrir as verdadeiras, as falsas. Veja, eu nem precisava saber dessas duas aqui, eu não precisava saber nada disso aqui. Só de eu souber que a 4, que a Ladder é a mais utilizada no CLP, e essa primeira aqui, que era mesmo, antes de desenvolver uma programação no computador, é recomendado desenvolver um diagrama lógico, e saber que você fizer um diagrama antes, tal, que seria um esboço, tal, é legal, você já matava a questão inteira, sem precisar saber essas duas aí, que elas é até polêmica, né, então
Você nem precisava ficar preocupado aqui demais com ela. Vamos então fazer o que é a minha ideia? Pegar as 3 atividades, na verdade, passadas e fazer elas rapidamente. Pode ser? Beleza. Se quiser fazer alguma outra coisa, sei lá, alguma atividade que vocês tenham visto aí e ficou em dúvida também, pode perguntar, beleza? Bom, então vamos começar. Vou tentar ser breve aqui para fazer. Voltar lá, essa aqui lá na aula 1. O negócio que a aula 1 tem muitas dessas questões de... Eu vou dar um zoom aqui para tirar as respostas. Porque eu quero que vocês desenvolvam as respostas de novo também. Os dispositivos controladores são dispositivos recomendados, lembrando que está falando de CLP aqui, o comecinho, introdução, responsável por embarcar a técnica de controle utilizada no processo. Exemplo, PID, que é o integral diferencial lá. Entretanto, os resultados do processamento estão implícitos a este dispositivo. Uma das formas de extrair as informações de dentro do controlador é utilizando uma interface homem-máquina, né, as IHMs. Com base nesses conhecimentos, explique em suas palavras o que é uma IHM e qual é a sua importância na automação. Lembra o que é essa parte aqui de IHM? Seria lá aqueles dispositivos que tem contato da máquina com o homem, né? Seria então o que? Vocês lembram? Falo vocês, depois eu falo. Senão só eu que vou falar. Tomar aguinha aqui, falei demais. Nossa, que calor, puta merda. Tá muito quente. O próprio nome dela já fala por ela, né? IHM, interface homem-máquina. Tem muito. Dá um exemplo. Exemplo assim, tolo, assim, né? Num carro, por exemplo, o que seria a interface homem-máquina? Computador de bordo. Também, mas você pode ter o volante, você tem os pedais, tem o câmbio da marcha. Não é um controle digital, é analógico, todos os que eu falei são analógicos, né? Mas, concorda que é uma interface homem-máquina? Porque quer ver, ó? Eu discordo. Por quê? Porque no caso, vamos voltar à máquina, né? Vamos falar outro tipo de máquina. Por exemplo, a botoeira de acionar uma bomba não é o IHM. Mas por que é uma bomba em modo manual? Certo. Ela tem o on-off dela lá. Ela não é IHM. O IHM não seria o que ela tá me informando se a bomba tá ligada ou desligada? Ó, eu vou ler a resposta aqui do Lips para ver se a gente consegue responder essa questão. Então, a interface homem-máquina são dispositivos que visam fazer a interação entre homens e máquinas, elementos por meio dos quais podemos supervisionar o funcionamento do sistema e até aplicar ações, caso necessário. Podemos aplicar ações caso necessário. São painéis de botoeiras, telas, painéis luminosos, entre outros. Bom, na minha percepção, você pode aplicar ações, você tem controle sobre seu determinado processo. Gente, eu não sou dono da verdade, não. Eu posso alguma hora assim, falar coisas que eu mesmo não esteja ali com um conceito 100% fundamentado, mas na minha percepção, interação homem-máquina são aqueles... É tudo aquilo que você controla determinada máquina, certo? Ô Yuri, quando você falou do carro, o que eu pensei da interface homem-máquina seria mais ou o computador de bordo, né? Ou se não até o painel de instrumentos que mostra setas, velocímetro, odômetro. Pensei nisso. Então, veja, eu também concordo com você, só que assim, um painel de bordo, você não tem o controle da máquina em si ali, vamos pensar no carro ali.
Tá, se bem que hoje em dia você vai falar, o Tesla você controla. Mas pensa num carro normal, geralmente você tem ali algumas funcionalidades, mas você não direciona exatamente o funcionamento do carro, por exemplo. Mas tá certo, não é uma função ali que é justamente você aplicar um comando para determinado dispositivo ou máquina, seja qual for a determinação. Oi, Yuri. Oi? No meu ponto de vista, tipo assim, imagina o seguinte, o pedal do acelerador seria uma entrada analógica, que é proporcional. Se você acelera mais ou menos, ele vai implicar em uma decisão lá do processamento do CLP, correto? Correto, só que... Por exemplo, o pedal... Talvez eu dê um exemplo que confunda um pouco, mas veja, no caso do pedal, você não teria um CLP, você já está controlando direto o seu processo. Seria como não sei, quem comentou da bomba. Eu vou lá e já desligo a bomba, vou perto do botão, eu ligo a bomba, eu desligo a bomba. Já foi um sinal e o CLP aí não entrou em... Ele não precisa, ele nesse caso, necessariamente ter um CLP, certo? Sim. Então aqui só é importante saber, eu vou até fazer uma coisa aqui, que eu acho melhor, eu vou pegar no... vai variar muito de processo para processo, né? Esse ligar bomba e desligar, lógico, tem uma bomba vamos pôr, da irrigação, por exemplo. Eu vou lá e ligo, ela me dá a resposta em água. Agora uma bomba igual do regulador de velocidade lá na usina, por exemplo. O regulador, o sistema, o CLP, entende que está faltando pressão, por exemplo, num cilindro, ele parte uma bomba em automático, aí vai para o CLP o sinal, ele parte a bomba. Então, mas aí no caso, não é uma interface, assim, não é o homem nesse caso, óbvio, ele programa para fazer isso, o CLP, mas ele não tem interferência nenhuma. Tem um sensor lá, vou pegar esse exemplo, tem um sensor no seu pistão lá, que você falou, que precisa de mais, precisa ser ligado uma bomba. O sensor emite um sinal para o CLP, ele vê que está precisando, e ele mesmo, ele tem vamos dizer assim, o poder de decisão, mas não é um poder de decisão, né? Só para vocês entenderem. De ligar a bomba, entendeu? Então assim, entenda, o homem nesse caso, ele só programou, ele não foi lá apertar um botão, nesse caso. Tá ok? Isso. É diferente. Okay. Para tirar essa dúvida, é importante, isso aqui é uma revisão para a prova, então é bom tirar todas as dúvidas possíveis. Então, aqui ele fala, eu peguei isso aqui é o livro texto de vocês, tá? Então, eu vou verificar aqui exatamente como que o autor define. Então aqui, na verdade, ele deu a mesma resposta, né? Interface homem-máquina são dispositivos que visam fazer a interação entre homens e máquinas, elementos por meio dos quais podemos supervisionar o funcionamento do sistema e até aplicar ações, caso necessário. São painéis de botoeiras, telas, painéis luminosos, entre outros. Talvez eu tenha utilizado um negócio que até eu mesmo agora fiquei um pouco em dúvida. Porque quando a gente fala de um carro, você tem total controle, você que vai manipular ele e tal. Eu não sei se tem alguma definição diferente. Mas quando eu li isso aqui, na minha interpretação, que elementos dos quais podemos supervisionar o funcionamento do sistema até aplicar ações, então assim, eu acho que talvez pode ser que se abra em duas definições diferentes, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Falou de, aqui painel, falou de painel, botão, telas que você obtém informações, que o homem recebe uma informação do sensor diretamente para ele tomar ação. Então aí você tem uma interface homem-máquina. Essa definição tá aqui, tá escrito aqui. Alguma dúvida sobre isso? Ainda? É bom a gente conversar, sabe? Porque quando você propõe dúvidas, aí você para e pensa, aí você vai lá, você dá uma olhada e você aprende. Aí você não erra mais.
Cadê onde eu estava? Bom, se depois vocês quiserem voltar nessa questão aqui, a gente pode voltar também. A gente faz uma pesquisa na internet aqui e vê certinho. Se ficou alguma dúvida ainda. Tá bom? Bom, vamos lá. O termo automatização é sinônimo de mecanização, ou seja, a realização de movimentos automáticos, o que implica um mecanismo que funciona às cegas, sem correção. Já o conceito de automação, como foi abordado anteriormente, remete a algo bem mais complexo, pois aplica conjuntos de técnicas. Peraí que eu perdi aqui. Aplica conjunto de técnicas e informações pelos quais se constroem sistemas ativos ou dinâmicos, capazes de atuar com uma eficiência ótima. Por ser dinâmico, tem a capacidade de se auto-adaptar a diferentes condições. Aqui mais uma palavrinha que eu não utilizaria essa palavra aqui, auto-adaptar, porque dá muita interpretação. Parece que quer dizer que então você tem um negócio lá que dá um erro lá, ele se auto-repara, ele se auto-corrige, e não é bem assim, né? Continuando, por meio de sinais que recebe do meio em que atua, calcula correções e executa ações que são apropriadas ao longo do processo. Assim, podemos dizer que existem basicamente 3 tipos de automação: a rígida, a flexível e a programável. Sobre esse tipo de automação, analise os itens a seguir. Mais uma dica para quem vai fazer prova. Isso aqui é caixa. Você vê que tem um textão falando blá 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 tudo. Não perca tempo lendo textão. Vê o que a alternativa quer saber. Quer saber sobre os 3 tipos de automação: rígido, flexível e programável. Esse texto aqui não vai te dar nenhuma dica de nada. É só um textão falando um monte de coisa, um blá blá blá, que não tem nada a ver com a pergunta. Tipo assim, tem a ver, mas não vai te influenciar. Então você perde tempo lendo o texto. Então vamos lá. Rígido, flexível e programável. Sobre esses tipos de automação, analise os itens a seguir. Vocês lembram lá da primeira aula o que é esses 3? É bom a gente conversar para fazer a revisão, né? O que era rígida, o que é flexível e o que é a programável. A rígida era para volume de produção alto, né? Que você não precisa ficar alterando muito, é um tipo só de produto. 2 palavrinhas para rígida. Isso que você falou é uma delas. Volume muito alto. Baixa. Como é que fala? Eu tava com a palavra que eu perdi. Variação. Volume muito alto. E variabilidade, isso mesmo, obrigado. E baixíssima variabilidade. Baixíssima variabilidade. Por exemplo, indústria alimentícia, alto volume, baixa variabilidade. Por exemplo, uma indústria de leite, troca o rótulo lá, troca a caixinha, mas o leite nunca vai ser mudado, entendeu? Então assim, muda muito pouco. Ao contrário de carro, por exemplo. Carro poderia ser aí a flexível, que seria a flexível meio termo das duas. E a variável, a programável, seria aquilo que tem uma variabilidade muito alta e baixa produtividade, baixo volume. Produtividade não tem nada a ver com isso, é baixo volume de produção, né? Você tem muita variabilidade, vários tipos diferentes. Por exemplo, deixa eu pensar, o que seria uma coisa... Talvez, não, roupa você tem também muito volume, às vezes depende do tipo que você analisa. Eu tinha um exemplo top, alguém se lembra? Que com um exemplo bom de indústria que tem alta, que seria programável? Bom, se eu lembrar aqui, eu falo, mas seria aí produtos que tem, tipo assim, todo varia muito, cor, formato, até mesmo o aspecto físico dele, dependendo. Talvez alguma coisa assim, artigos de decoração, tipo de vidro. Então eu pensei em cerâmica, só que a cerâmica, ela chega a ser manual, entendeu? E eu queria algum exemplo mais
mais de indústria, industrial. O setor calçadista mesmo. O setor calçadista é programável, né? O cara faz uma determinada quantidade de par de tênis, por exemplo, aí ele vai reprograma, faz outra. Né? Eu queria fugir de roupa, mas eu ainda acho que seria uma mescla das duas, sabe por quê? Mesmo o calçadista mudar a forma, mudar um monte de coisa lá, as máquinas pesadas deles não mudam, é a mesma. Então assim, vamos supor, muda lá a estamparia ali, vamos dizer, a que faz as formas, os formatos dos sapatos, mas as máquinas mesmo lá são as mesmas, entendeu? Pensa na parte de injeção de solados ali, por exemplo, onde tem cores variadas e formatos variados, ele muda o molde ali. Uhum. Então é programável. Realmente, se for pensar por esse lado, realmente. Eu não vou dar, como exemplo, eu ainda ficaria em dúvida de flexível e programável nesse caso, porque eu acho que entraria igual no carro, por exemplo. Em termos de indústria, né? Porque, ao meu ver, essa programável seria o que chama hoje aí de indústria 4.0. O cara compra na internet o modelo, a cor, o jeito que quer os trem, tudo dele lá, e chega na casa dele, do jeito que ele quer. Né? Que seria assim, então assim, você ainda não tem uma definição muito específica do negócio, porque ninguém faz isso ainda, mas a ideia é essa, né? Pega o IoT lá. Também, IoT também. Quem não sabe, IoT significa Internet of Things. Seria aquela ideia de você chegar na sua casa, reconhecer sua voz, trancar e acender as luzes, a TV, a coisa toda totalmente automatizada, né? Então vai, vou acelerar aqui pra gente fazer os exercícios. Automação rígida ou afixa é utilizada quando a produção é intensa, ok. Cadê meu lápis? Não. Intensa, ok, até aqui. Neste molde, a linha de produção é composta por máquinas de comando numérico. Neste molde, a linha de produção é composta por... Tá, pode ser sim. Denominadas de estações de trabalho. Tá, aparentemente tá certo isso aqui. Alguém discorda? É que assim, eu acho que isso aqui não tem nada, assim, não agrega uma coisa com a outra, né? Você pode ter numérico em várias coisas, em várias aplicações. Automatização flexível é utilizada para volumes de produção moderados, ok, proveniente da interação otimizada da área de engenharia mecânica com tecnologias de eletrônica embarcada e sistemas de informação. Aparentemente tá certo aqui, né? É também uma afirmação que, tipo assim, ela é vaga, né? Falta informação ali do que ele quer dizer com isso. Automação programável é parecida com a flexível. Tá, pode ser, em certo nível, ok. Porém aplicada para volumes de produção baixo, ok, e diversificado. É isso mesmo, ó. Isso aqui é a definição de programável. Isso aqui é importante para a prova, tá? Deixa eu apagar a anarquia aqui. Produção baixa e diversificada. Esses dois exatamente é programável, tá? Isso aqui deve cair na prova. E a rígida é produção intensa, tá? Saber essas duas coisas sobre isso tá ótimo. Voltando, a produção é realizada em pequenos lotes, verdade. Nessa forma de automação, os equipamentos devem ser reprogramados a cada novo lote. Tá, pode ser, é válido. Então acho que todas aqui estão corretas. Tá beleza, é isso mesmo. Tá aqui, correto. Alguma dúvida aqui, gente? Falou bastante aqui já, né? Beleza. Questão 3. Vou fazer rapidinho já para dar tempo de fazer todas as três aulas.
O conceito de automação, segundo Rosário, 2019, é a utilização de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico. Essa aqui eu lembro dessa questão aqui. É a utilização de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico para controlar máquinas e processos. Uma definição ainda mais abrangente seria afirmar que a automação pode ser definida como a integração de conhecimentos substituindo a observação. O software e as decisões humanas por dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos. E softwares concebidos por meio de especificações funcionais tecnológicas, com o uso de metodologias. Basicamente, a automação é a integração de quatro grandes áreas. Então, o cenário alternativo que apresenta as grandes áreas de estudo constitui a automação. Eu lembro dessa aqui porque eu não concordava muito com uma coisa aqui. Aqui fala matemática e física, não sei se vocês lembram. Matemática e física não é considerada errada. Então aqui se eliminaria essa e ficaria com a letra, deixa eu ver aqui. Sem saber, eu tô falando sem saber o que era os olha lá, ó. Matemática, física e mecânica. Aí você ficaria com a letra A porque não tem essas duas. Lógico, se você souber, são quatro definição lá do autor, então meio que você tem que saber isso, meio que, né, tá, mas não é nada tão difícil de entender também, né? Mas assim, a matemática é uma linguagem, você usa a matemática para a interpretação dos fenômenos físicos. Com os fenômenos físicos você desenvolve as engenharias todas, então, tipo, é estranho, né? Poderia pôr outras coisas aqui, sei lá, engenharia de materiais, por exemplo, que aí não tem nada a ver mesmo. Então, assim, só fazer uma recapitulação dessa questão. Segundo o autor, Rosário, então tá lá na apostila, o que ele define como sendo as grandes áreas lá da automação? Sistemas de controle, eletrônica, computação e mecânica. Tá? Gente, infelizmente isso aqui meio que você tem que decorar mesmo, ou até por intuição, né? Você resolve. Essa aqui eu achei só engraçada, essa questão para essas duas. Essa questão da física e da matemática aqui. Tá certo? Eu acho que se cair essa questão, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar, física, matemática, mecânica. Não sei se as provas costumam ser questões das apostilas aqui, ou são totalmente diferentes. Eu não tenho a mínima ideia. Exatamente iguais da apostila, as respostas do livro, né? Lá. Tá, os outros exercícios, no caso, tem outros exercícios lá. Então, eu vi não me entregaram isso, não tenho acesso lá no AVA também. Lembra que eu dei uma aula pro pessoal da agronomia lá na sexta passada? Então, a moça lá me passou um PDF que tá com as alternativas das questões deles, no caso, né? Não de vocês. Foi assim, olha só, importante isso. Porque, assim, se estudar sem resposta é muito, muito ruim, né? Como é que você sabe se acertou? Até pra você se corrigir, como é que você faz? Não me passaram ainda esse material, eu não tenho. Mas eu acredito que exista. Se vocês puderem até me falar, e se vocês já tiverem de outra disciplina, esses seria, tem um nome, caderno de resolução, né? Vamos lá. Controlar processos significa obter os resultados desejados dentro dos limites de tolerância razoáveis. Peraí, muito rápido. Controlar processos significa obter os resultados desejados dentro dos limites de tolerância razoáveis para um determinado parâmetro. Com base nos conhecimentos sobre o controle de processos, responda: o que é controle em malha fechada? Quais suas principais características? Aponte junto aos seus colegas de sala as vantagens e desvantagens desse tipo de controle. Eu queria ter o desenho aqui para fazer aqui. Vocês lembram o que é malha aberta e malha fechada? Fechada com realimentação. Exatamente. É justamente a ideia do CLP, né?
CLP, ele trabalha na fechada, né? Você tem alimentação de sinal, toda hora tem um sensor lá medindo, e determinado o sinal, ele vai fazer uma coisa ou outra. Lembra lá da caixa d'água? Ó, exemplo, de malha aberta, você tem lá um... Mas isso não quer dizer que se você não utiliza, dá aberto, tem processo que não precisa ser fechado. Sei lá, uma atividade muito simples, lá, uma atuação muito simples, você não precisa, né? Pus malha aberta, eu quero exemplo da fechada, eu quero o esqueminho dela aqui. Aqui logo abaixo. Por exemplo, você tem lá a entrada do seu sinal, né? Aí você tem aqui uma válvula que vai ser controlada justamente pelo seu controlador. O set point seria lá fazer um parâmetro lá com a boia lá da caixa d'água lá. Vamos supor que fosse quando ela estivesse cheia, por exemplo. Aí se estivesse cheia, desligava a bomba. Aí se ela estivesse vazia, lógico, ele lê o sensor, aí faz uma comparação com o set point. Aí se estiver abaixo, por exemplo, ele liga a bomba. Se estiver acima, desliga a bomba, por exemplo, né? Aí fica aqui nesse, vamos dizer assim, nesse loop aqui, né? Conforme você tem as leituras dos seus sensores. Beleza? Tranquilo? Eu vou ler também a resposta que o autor falou aqui. O sistema malha fechada pode ser dividido em dois subtipos: controle por realimentação e controle antecipativo. No primeiro, o sinal de saída é realimentado para que se faça uma comparação com o set point, o valor desejado, que acabei de comentar sobre o set point, o que gera um sinal corrigido que retorna ao sistema para alcançar a saída desejada. Isso permite que o sistema se adeque automaticamente sem a necessidade de reconfiguração manual. Esse é o tipo mais utilizado de controle em processos industriais para tornar o sistema completamente automático, tá? Mas a ideia, tu tens todo esse blá 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 aqui, mas você tem que saber que é justamente essa questão. Acho que o Thiago comentou, não vi quem foi, não estou vendo. Que você tem a realimentação do seu sinal, vai fazer uma comparação com o valor estipulado, que chama de set point, e você tem uma resposta, tá? E fica nesse negócio eternamente, assim, eternamente é a palavra também que não deve ser utilizada para esse tipo de coisa, porque pode quebrar alguma coisa, etc. E aí vai danar tudo, mas a ideia é ficar ali num loop até que aconteça alguma coisa. Beleza? Então aqui eu já vou encerrar essa questão da aula número 1, beleza? Vou passar para número 2, tá indo muito devagar, porque tem mais duas. Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês me cortam e já me falam, beleza? Ó, a número 2. Só para fazer um negocinho aqui. A número 2, ela começava a falar, eu acho que de diagrama. Ó, vou fazer aqui fazendo ela aqui, deixa eu só. É o 2 mesmo? Não, essa aqui é a 3. Eita, deixa eu pôr isso aqui. A 2 é essa aqui. Se eu não me engano, a 2 é sobre diagramas. Não, tá com resposta. Vamos lá. Um sistema automatizado é constituído basicamente de sensores, controladores, atuadores e sistemas supervisórios. Com base nos conhecimentos sobre automação industrial, a assinatura ativa que apresenta dispositivos utilizados no nível 1 da hierarquia de automação industrial. Eu não vou lembrar todas, mas eu lembro como elas são distribuídas. Você tem lá na base, lá você tem uma pirâmide. Vou desenhar pra cima. Você tem aqui na base aqui o chão de fábrica, chão com sensores. Vocês lembram o que mais? O que mais que eu colocava no nível 1? Sem ver a resposta. Aqui na 3, que seria aqui o supervisório, né? Eu lembro que o supervisório na 3 ou na 4, mas acho que é o na 3 mesmo. Eu não vou lembrar certinho, qualquer qual, porque faz tempo que a gente viu.
Mas se eu tiver errado, se eu tiver me enganado aqui, pode falar. Vocês me perdoam que a letra é ruim aqui, mas eu tô escrevendo com o mouse. O mouse é complicadíssimo de escrever. Para poupar tempo também. E aqui estaria então o CLP, no número 2, né? Se não me engano é isso mesmo. Se alguém quiser me corrigir, falar assim, não, você está errado, você está confundindo aí, mas eu acredito que a ideia é essa aqui. E as de cima seria lá o que eu chamo de um servidor, de um computador mais uma estrutura aí mais organizada para tomar decisões mais como é que eu posso explicar? Mais complexas, vamos dizer assim, com mais estudo, talvez. E aqui a alta gestão, os caras que vai decidir as coisas mais importantes ainda. Tá, então vamos lá. Com base no conhecimento total, só que apresenta dispositivos utilizados no nível 1 da hierarquia de automação industrial. Eu acho interessante vocês dar uma olhada nessa pirâmide aqui para a prova. Isso aqui tem cheiro de prova, tá? Tem cheiro. Vamos lá. Nível 1. Controladores e sistemas supervisórios. Definitivamente não. Tá falando do nível 1. Beleza? Controladores lógicos programáveis. Esse aqui é o nível 2. Eu vou até pôr aqui, se você quiser copiar aí, ó, pra vocês saberem o que é qual. E esse aqui, talvez, eu não vou dar certeza, mas acredito que seja o 3 mesmo. Ou o 4, mas eu acho que é o 3. Motor de indução em CLP. Motor de indução poderia ser, mas o CLP não. Ok? O CLP é 2. Supervisão. Escada. É porque o ladder, eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não sei se essa escada aqui é sigla de alguma outra coisa, mas o ladder em inglês é escada, né? É justamente a estrutura em escada. Se eu fosse traduzir para o português, mas eu acredito que não seja a mesma coisa, até porque está faltando um i aqui. Deixa eu ver se tá, sensores e atuadores. Então aqui, dica boa, nível 1. Sensores e atuadores. Veja que interessante. O sensor entra no CLP. Deixa eu apagar, isso vai ficar uma bagunça. Os sensores é a entrada do seu CLP e os atuadores são a saída. E entrada. Veja, esses dois estão no nível 1 e esse aqui está no nível 2. Tá? Alguma dúvida, gente? Revisão para a prova, hein, gente? Revisão para a prova. Questão número 2. Com base nos conhecimentos sobre automação industrial, analise os itens a seguir. Sensores atuadores são classificados no nível 1 da hierarquia de automação industrial. Verdade. Nível 1, sensores e atuadores. Nunca se esqueçam disso. Dispositivos controladores, CLPs, são classificados como nível de hierarquia número 2 da automação industrial. Verdade também, né, gente? Essa aqui é o nível lá dos seus CLPs. Inversor de frequência e software starter são dispositivos utilizados no nível 1 da hierarquia de automação. Lembra que eu estava com dúvida quando a gente resolveu isso aqui na primeira vez? Agora eu já tenho mais convicção que isso aqui é certo. Por quê? Porque esses dois caras, de certa forma, eles são, no caso aqui, são saídas do seu CLP, né? Eles são saídas. Então, tá certo. Tipo, são controlados por um sistema. Sistemas de supervisão são encontrados... então tá aqui, ó. A minha dúvida. No nível 3 da hierarquia de automação industrial. Se tiver certo, então... Se todos estiver certo, não tá, então é nível 3 mesmo, ó. Vamos ver se é todas. Os itens 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4 são corretos. Então, gente, ó. Eu tava em dúvida aqui. Aqui tá certo mesmo, ó. A supervisão é nível 3 mesmo, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Supervisão... supervisório, que ele usa essa palavra, usa muito essa palavra de supervisório. Cadê? Aqui é o supervisório.
nível 3. Ok. Gente, eu tô muito rápido. Como é que tá indo? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão dormindo, jantando? O que vocês estão fazendo? Não, tá tranquilo. Dá um sinal de vida que Aqui na apostila a definição de escada tá assim, ó. Sistema que usa um software para monitorar, supervisionar e controlar as variáveis e os dispositivos de um processo. O SCADA? Isso. Esse SCADA aqui, né? Escada com S mudo aí. Então, realmente eu não tinha, não sabia dessa nomenclatura aqui. Então, fica a dica aí, assim, a título de curiosidade, ok, mas assim, isso aqui para prova é muito específico, né? Então, assim, supervisão, escada e tal, realmente é referente, esse escada é referente a uma supervisão. Só isso, tá bom, já tá ótimo. Agora uma questão de dissertativa, né? Os dispositivos controladores são dispositivos responsáveis por embarcar a técnica de controle utilizada no processo. Exemplo P&ID. Entretanto, os resultados do processamento estão implícitos a esse dispositivo. Uma das formas de extrair e armazenar dados e informações de dentro do controlador é utilizando um sistema supervisório. Com base nesse conhecimento, explique com suas palavras o que é sistema supervisório e qual a sua importância na automação. Quem tinha visto aí, já que você estava procurando, aí onde você estava vendo esse texto aí essa definição, vai estar a resposta dessa questão aí, mas uma resposta mais como é que fala, mais completa, né? E aí, gente, o que vocês lembram Aqui dessa? também, ó. Não vou abrir aqui ainda. Estou dizendo aqui assim, ó, nível 3, supervisório. É o nível responsável pela supervisão da automação e geralmente apresenta um banco de dados relativos ao processo. Podemos encontrar amplas quantidades de dados relativos à qualidade da produção. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está um pouco diferente aqui daí, né? Não sei se é. Você está vendo a definição daquele específico ou é sobre sistemas supervisórios? Da pirâmide. Entendi. Aqui, bom, eu vou ler e a gente faz um comentário sobre essa resposta aqui. Sistemas supervisórios são softwares que permitem a comunicação entre o computador e uma rede de automação. Beleza. Trazendo ferramentas padronizadas para a construção de interface entre o operador e o processo. Ah, tá, lembrei. Eu lembrei que eu tava em dúvida do negócio. Esses sistemas são utilizados para automatizar a monitorização e o controle de sistemas por meio de recolhimento dos dados em ambientes complexos e utiliza a interface uma máquina sofisticada para apresentar uma visualização amigável do processo monitorado. Eu vou comentar um negócio que agora acho que vocês vão lembrar. Nessa aula, se eu não me engano, acho que é a aula 2, né? Ou essa aqui já é a 3? Essa aqui é a 2, né? A 2, o professor tinha comentado, ele tinha até mostrado um programa de uns tanques. Aí você tinha lá no tanque, você tinha vários tanquezinhos, você pode ter bombas, tubulações, e elas são geralmente assim, desenhadinhas, bonitinhas e tal. Você vê os manômetros, você vê a bomba ligada, você vê a pressão no tanque, você vê a temperatura do tanque, você vê o nível do tanque. Então assim, essas informações você teria elas em determinado, assim, no processo lá, às vezes você tem no próprio CLP, você tem, às vezes. Mas você joga isso com uma tela no computador, numa sala de controle, que é aí que entra a definição do sistema supervisório, para você ter mais rápido a informação e de forma mais
vamos dizer assim, de forma mais... ele usa amigável, mas eu diria de uma forma mais limpa, né? Você tem ali, você sabe o que aonde, quero ver a pressão, já vou direto ali, não precisa abrir um negócio, ficar apertando lá um monte de coisa para baixar determinada informação. Então esses sistemas é justamente para você entregar os caras lá da supervisão, né, a sala de controle, por exemplo, informações essenciais para o seu processo. Eu vou dar um exemplo que eu vi, né, que eu vi dentro do laticínio. Você tinha lá uma sala de controle com um mundo de tanque, com muita tubulação. Então você tem que saber, tá passando a linha de SIP, né? SIP seria aí aqueles produtos que fazem a limpeza dos tanques e tudo mais. Basicamente é soda e um ácido clorídrico. Acho que é isso. Não é clorídrico, não é outro. Depois eu lembro, eu falo. Aí tá passando leite, tá passando produto da leite, ou tá passando leite com chocolate. Aí você tem lá todos os tanquezinhos, qual produto, qual que é a bomba que tá fazendo, qual que é a linha que tá passando o SIP. Então assim, imagina você ter que procurar cada controlador para ver uma informação dessa. Então a ideia ali é justamente você juntar uma forma fácil de você ver determinada informação. Beleza? Então assim, se falou sistema supervisório, é justamente você ter você pode pensar nessa visualização amigável. Eu complementaria amigável e limpa, né? Uma visão mais limpa e rápida. Rápida também eu acho essencial. Determinado processo. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem, ou dúvida ou complemento, tá? Vocês podem complementar alguma coisa aí também. Vamos lá, questão 4. O controlador digital começou a ser implementado na indústria a partir da década de 1980 e são os mais aplicados até hoje, tendo uma vasta gama de produtos no mercado atual. Os computadores digitais são intensivamente utilizados no controle distribuído, no controle por realimentação de variável simples, single loop, em controle lógico, na transmissão de dados e, principalmente, no controle lógico programável, sendo que também podem ser utilizados em conjuntos com controladores analógicos para medição de variáveis. Com base nos conhecimentos sobre controladores digitais, destaque as principais características do CLP. Bom, gente, essa aqui é uma questão assim, que a gente tem muita coisa que pode falar aqui, né? Quais são as características principais. Mas eu acho que a gente pode destacar uma, né? Assim, que é óbvio até. O que seria? Até tá no nome do negócio. Programável. Pra quê? Certo, programável, tá certo. Mas pra quê você quer programar alguma coisa ali, no caso? Qual que é o seu objetivo? Controlar. Pra você controlar. Quero controlar determinada função, determinado processo. Vamos pensar de novo naquele exemplo lá da bomba da água lá com o alarme. Você queria um controlador para quê? Para você ter o nível sempre cheio, se tiver alguma emergência disparar o alarme, entendeu? Para isso que você quer. E principalmente, que aí entra na disciplina, né? Que é automatizar um processo, que é tornar esse processo automático. Que aí entra também lá, você pode fazer um parênteses com a questão lá da malha fechada, tal, que vai ficar naquele loop lá. Ele até usa aqui, ó, single loop, né? De relimitação de variável simples. Eu até gostaria de entender se é só essa ou existem outros tipos de variáveis, no caso. Porque quando ele fala assim, tipo, relimitação de variável simples, eu penso que assim, a entrada do sinal, que seria de forma
de forma simples ou o tratamento do sinal? Eu ficaria um pouco... assim, não estou falando que tá errado não, pelo amor de Deus, só estou falando que poderia explicar, né, o que seria isso aqui. Se der tempo eu vejo lá no livro o que significa, o que ele quer dizer com variável simples. Mas não se perca, não se prenda nisso para a prova de vocês, é só uma dúvida tipo, muito específica aqui no caso. Vou ler rapidamente o que ele quer dizer aqui na resposta e ver se tem a ver com o que a gente falou aqui, né? Os controladores lógicos programáveis... eu não vi aqui ainda, mas só para uma das coisas também é otimizar o processo, diminuir perca de tempo e diminuir custo principal, né? A ideia é você gastar um pouco, mas você ter ganho financeiro também, lógico. E aumentar a produção, todos esses, vamos dizer assim, esses benefícios, né? Os controladores lógicos programáveis, CLPs ou PLCs, PLC em inglês, tá? Que tem seu significado no inglês, né? Você vai falar aqui, Programmable Logic Controller, são definidos por Prudente tal como sendo um complexo sistema eletrônico, não sei se eu vou definir tão complexo assim, para uso industrial, capaz de gerir qualquer palavras que eu não gosto, mas tá, qualquer operação de controle industrial de maneira flexível. Esses controladores fazem uso de microprocessadores. Isso aqui entra na aula de hoje lá, lembra que ele fala aquela questão lá de definir quais são os três, depois eu volto lá, as três definições lá, o hardware que compõe um CLP. Aqui está falando mais especificamente, né, o uso de microprocessadores para realizar suas tarefas de cálculo e processamento de sinais. Portanto, apresentam grande agilidade na resposta de controle, além de terem memória interna, o que permite armazenar dados e algoritmos. Essas vantagens, aliadas à tecnologia eletrônica, tornam-o capaz de realizar trabalhos como elaboração de sinais analógicos, visualizações, transferência de dados, conexão em rede com computadores. E essa aqui, ó, essa conexão em rede com computadores, ele entra justamente naquela questão de fornecer dados pro cadê? A gente acabou de falar lá. O sistema supervisório, ele alimenta lá para, né? É uma função deles também. Voltando aqui, transferência de dados, conexão com redes com computadores, CNCs e outros equipamentos. Os primeiros CLPs eram baseados em sistemas eletromecânicos. Isso aqui é legal saber, mas não se preocupe com isso para a prova, tá? Eletromecânicos que apenas permitiam sinais binários, portanto eram conhecidos por lógica on-off, uma vez que atuavam no sistema emitindo sinais de ligar, desligar e abrir e fechar. Com a evolução, estes controladores foram ganhando novos recursos e hoje em dia são operados por microprocessadores de alto desempenho, pela sua complexidade e sofisticação. O controlador, que está errado, que é o controlador desse tipo pode apresentar alto custo, e isto é erroneamente visto como desvantagem, mas ao adotá-lo como solução, pode perceber uma melhora no desempenho, na qualidade e no custo de operação, de forma a tornar seu custo relativamente ótimo, se comparado aos benefícios que se traz ao sistema. Bom, ele deu uma resposta aqui gigantesca, mas veja, se você for começar a perceber o que ele quis dizer, ó, tornar seu custo relativamente ótimo, ou seja, abaixar seu custo, melhorar a velocidade que, ó, quando ele fala erroneamente visto como desvantagem, né? Melhora no desempenho. O que é melhor no desempenho? Pode ser aumentar a sua produtividade, né? Que seria aumentar a produção, né? Com mais qualidade, por exemplo, você melhorar seu produto. Tem várias coisas. Bom, vamos para a próxima, senão não vai dar tempo. Já é 9h45. Vamos salvar. Alguma dúvida, gente? Eu vou passando, vou seguindo aqui. Não, falta só mais essa também, né? A 4 a gente já fez, só para fazer
que eu tinha comentado lá na outra, que aqui, ó, lembra nessa questão 1, essa aqui é da aula de hoje, que ele, naquela resposta ali sobre o que é a vantagem do CLP e tudo mais, aí fala sobre o microprocessadores, que hoje tem os microprocessadores nos seus CLPs. Entra aqui na unidade central, né? Na unidade central, que lá vai ter o microprocessador, que vai ter também o seu software rodando, que ele chama aqui de unidade de programação. Aula número 3. Na aula passada, essa aqui é da aula passada já. Essa aqui é mais tranquila, gente. Essa aqui são todos testes e são só definições de o que o CLP faz, o que é as entradas, o que é a saída. Quem estava na aula, acho que vai se lembrar desse aqui. Vamos lá. Primeiro, nossa, eu já tô com a minha voz quase rouca já. Só um minutinho, vocês. Vamos lá. Primeiro passo para a construção de um programa no qual será utilizado para automatizar um processo é a identificação dos sistemas e dos elementos envolvidos na automação. Do ponto de vista do CLP, esses elementos serão identificados como dispositivos de entrada e saída para o programa. Com base nesses conhecimentos, analise os itens a seguir. Você vai analisar isso aqui e falar qual que é saída e qual que é a entrada. Vai rapidamente. Motor elétrico, saída ou entrada? Saída. O povo tá tudo jantando. Saída. Tudo que é motor, atuador, saída, né? E tudo que for sensor, entrada. Essa saída e de entrada. Então, sensor vai ser a entrada do seu controlador. A gente fez uma questão agora há pouco ali que falava exatamente disso. 1, saída. 2, entrada. 3, entrada. 4, saída. Beleza? Isso aí é muito segredo. Tudo que for. Essa questão aqui, ó. Tô em dúvida. Lembra que sensor é entrada. Se tiver em dúvida lá, se não sei se você quer entrada ou saída, mata esse sensor, aí analisa aqui as alternativas que já pode te ajudar, caso você se esqueça o que seria as saídas. Desculpa, sensor entrada, não sei se eu inverti aí. Sensor entrada. E os atuadores, motor, tudo mais, né? São as saídas. Por exemplo, lá naquela questão lá, não lembro se foi na 1, na 2, que tinha o inversor de frequência lá e o software start. Não lembro que isso aqui, não tem, tô em dúvida. Vê lá as alternativas, às vezes você consegue eliminar sem saber, né? Se você por acaso tiver dúvida. Não é certeza, mas às vezes funciona. Continuando a assunto da questão 1, o primeiro passo para a construção de um programa no qual será utilizado para automatizar um processo é a identificação dos elementos envolvidos na automação. Do ponto de vista do CLP, estes elementos serão identificados como dispositivo de entrada e saída para o programa. Com base nesses elementos, com base nesses conhecimentos, analisa os itens a seguir. É a mesma coisa da outra atividade. Só muda um pouco aqui as suas saídas, né? O que você tem que saber aqui? Que válvula é uma saída. Toda válvula, vixe Maria, aqui é um V, aqui é um U. Toda válvula vai ser uma saída. Por quê? Pensa, a válvula você não vai abrir ou fechar? Você vai controlar esse negócio de abrir ou fechar, então não vai ser uma saída do seu controlador, né? E outro, lembra? Entrada, geralmente, 95% das vezes, sensores. Ok? Então, o meu sensor é uma entrada.
Matei. Sei que sensor é entrada. Vou tentar resolver ela sem saber as outras. Ah, não sei. Vamos falar, atuador. Sei que atuador é saída. Estou em dúvida das válvulas, por exemplo. Não sei o que é uma válvula. Vamos ver se a gente consegue matar só sabendo. Essa aqui tá marcado. Mas vamos ver, ó. Eu não sei a primeira nem a segunda. Vamos ver aqui. Entrada. Deixa eu ver. Essa aqui não ajudou muito, né? Porque entrada tem em todas. Todas essas aqui tem entrada. Que caralho. Bom, então assim, só pra ver assim, eu sei que o atuador sei que é saída. Então eu eliminaria essa e essa. Aí eu ficaria em dúvida entre A e a E. Bom, suas chances de aumenta para 50%, né? Caso você não saiba que era uma válvula. Mas tem um negócio aqui. Tem uma coisa que te ajuda, sabe? Sem saber o que é a válvula. Tem uma coisa que te ajuda. Válvula é a mesma coisa, independente se ela é proporcional ou se ela é solenoide. Então, por que eu sei que é a E? Porque a AE é a mesma coisa, ó. É saída e saída. Na A, ela fala que a válvula, que a 1 seria entrada e que a 4 seria saída. Mas se as duas são válvulas, concorda que não faz sentido? Não faria sentido eu ficar com a letra A, porque tá com o mesmo equipamento, tá falando que seriam diferentes. Aí sim, só uma tática de resolver exercício que é do tipo teste, por exemplo. Beleza? Então, só recapitulando, tudo que for sensor entrada, o que for resposta, né? Válvula, resposta, atuador hidráulico, pistão, por exemplo. Resposta, válvula, resposta. Saída. Lembra, resposta é saída. Entende-se como resposta, como uma ação. Vai ser uma ação que vai ser implicada por aquele determinado controlador. Vamos, questão número 3. Um bom projeto de automação depende de um bom algoritmo de controle. Para isso, vários tipos de programação podem ser utilizados. Com base nesses conhecimentos, assinar a alternativa que corresponde às linguagens de programação que podem ser utilizadas em CLP. Essa questão aqui tem cheirinho de prova, viu? Cheirinho de prova essa questão aqui. Bom, agora que vocês já fizeram o curso completo, eu já vou eliminar a letra A por causa do C++, a B com Python, esse Go aqui eu não sei do que se trata, mas a Python com certeza não é utilizada em CLPs, e a Java também não é. Tá, mas aqui eu acho que é coerente vocês saberem, que a gente viu muito que a Ladder é, o FDB, a gente já fez o laboratório com o FDB, aquele da Schneider lá, era em FDB lá, o da caixa d'água lá. E assim, você pode ter ficado assim, em dúvida aqui do texto estruturado, né? Porque às vezes você vê essa palavra aí com muitas coisas, muitas definições diferentes e tal, mas pense que qualquer texto estruturado, por exemplo, poderia ser um diagrama lá. O que é um texto estruturado? Escritas em uma estrutura lógica. Eu acho que você pode considerar, por exemplo, o que vocês utilizaram lá do Porto. Eu sempre esqueço da linguagem, lá na matéria de programação, Portunhol, né? Portugal. É um texto estruturado. Você não é a linguagem que você usa no computador, mas você estrutura vamos dizer assim, a linguagem de forma que faz sentido, tem uma lógica, né? Você fala assim, leia tal, faça tal, enquanto isso, faça isso, por exemplo, seria os loopings lá que você utiliza. Recordação de programação, que eu sei que todo mundo gosta muito de programação. Tem uma letra E que eu não tinha visto. C++ e Java, né? Errado também. O que torna a letra D aqui a correta. Último. Depois vou abrir para discussão de alguma coisa aí que tenha ficado em dúvida. Hoje não me importa se for estender um pouco a aula, tá? Se tiver em dúvida, dar a prova, tô livre. Qualquer coisa. Vamos lá. Para a programação de qualquer dispositivo digital, incluindo controladores de automação, existem dois tipos básicos de linguagem que pode ser usado dentro desses contextos. Considere as seguintes informações. Essa questão que é legal saber, viu? Essas duas questões que são interessantes vocês entenderem ela bem.
A linguagem de alto nível, lembrando, linguagem de alto nível é aquele mais próximo do seu usuário, mais próximo. Por exemplo, seu celular lá, o seu celular, alto nível. C++ já mais baixo nível. Conforme você for mais perto da máquina lá, binário lá, entre a máquina e a energia elétrica e o primeiro contato ali do processador, por exemplo. O mais baixo nível possível. A linguagem de alto nível que se assemelha com a linguagem de alto nível, que se assemelha com a linguagem humana, certo? Faz o uso de softwares que convertem a linguagem de máquina, facilitando a programação, exatamente, né? Exatamente, eu acabei de falar. Quanto mais alto nível, mais próximo do ser humano, do usuário final. Então, tá certo. A linguagem de baixo nível é o número 2. A linguagem de baixo nível é a que mais se assemelha com a linguagem de máquina, perfeito, sendo extremamente complexa, perfeito, para ser utilizada. Porém, é rapidamente compilada e tem um tempo de resposta quase instantâneo. É isso mesmo. É o que você pode pensar aqui que em baixo nível é aquele negócio ali no seu computador mesmo, ou ali no CLP ali, o negócio a linguagem binária eu nem gosto muito de usar, porque você não programa em linguagem binária. Imagina você ficar no 0001. Não, você tem lá umas linguagens lá, tipo Assembly, por exemplo. Se você quiser pesquisar aí, tem uma que chama Assembly. Você vai lá ver eu não sei se utiliza ainda, mas a linguagem desse negócio, esse programa desse negócio aqui é absurdo. É bem difícil mesmo. Então tá, no 2 tá ok. Ok e ok. A linguagem de alto nível não é mais utilizada atualmente. Completamente errado essa parte, né? Devido à sua grande dificuldade. Não, né? É o oposto disso. Ela é muito mais fácil e ela é muito utilizada. É a mais utilizada a de alto nível. Essa grande dificuldade de programação e alto custo de desenvolvimento. Alto custo de desenvolvimento pode até estar certo, mas o resto é tudo errado. Assim, a opção mais viável atualmente é a utilização da linguagem de baixo nível. Completamente errada essa aqui, né? A 3 está muito errada. É exatamente o gabarito, né? A 1 e a 2 estão corretas. Bom, gente, então aqui a gente encerra todas as atividades que nós fizemos aí do programa aí de vocês, né? Pelo menos assim, as atividades para ser feitas em sala. Já refizemos tudo. Deixamos hoje para resolver isso. Agora eu pergunto, alguma dúvida em específico, alguma coisa que vocês tenham estudado aí que ficou meio sei lá, não entenderam direito, ou ficou conceito meio aberto? Assim, só um parênteses aqui. Esses videozinhos aqui, eu vi um só, mas eles são interessantes. Vale a pena dar uma olhada. Tipo assim, né? Não sei se todos são, né? Mas eu vi um que lá no comecinho mesmo ele falava da BMW lá, o jeito como a máquina. Na verdade é a parte de estamparia da BMW, mostra as máquinas lá de solda, a pintura, é muito legal de ver. Eu tirei a foto já, né? Tirei. E aí, gente, se vocês não tiverem dúvida, a gente encerra aqui, mas lembrando que vocês têm a prova aí pra fazer. Eu acho que tá tranquilo, hein? Isso aí pra galera aí. Essa matéria, eu vou ser bem sincero, ela aparentemente ela é tranquila. Tirando a aula de hoje, eu achei a aula de hoje um pouco tanto quanto a aula em si, não os exercícios. Assim, cara, vocês estão fazendo engenharia mecânica. É legal você ter a noção do que é LED e tudo mais, mas aprofundar demais não faz muito sentido, no meu ver, porque não será, assim, tá, numa emergência, legal você saber o que está acontecendo, mas
o adequado mesmo é um cara que tem toda a formação específica em eletrônica, né, ou controle de automação para fazer um tipo de programação de um CLP, de uma indústria, por exemplo, que cara, é outra abordagem, tá ligado? Eles são treinados para fazer esse tipo de coisa. Sim, lógico, voltando, numa emergência, saber resolver um problema, tal, é bacana, mas a menos que você se aprofunde, ache super interessante essa parte, eu acho que foge um pouco do perfil, mas é minha opinião. Se fosse eu, por exemplo, eu não gostaria de trabalhar com esse tipo de abordagem. Eu acho que eu não tenho formação técnica mesmo para resolver problemas aí de altíssima complexidade no processo em CLP, por exemplo. Mas é interessante saber. Acho que isso fica mais a cargo de engenheiro eletrônico, mecatrônico, talvez. Com certeza, de vai mais aprofundado aprofundado. Controle de automação. Eu falo assim, não é porque eu não tô fazendo, não quero aprender nem nada do tipo, mas é que a formação dos caras são específicas para isso, entendeu? Eles ficaram lá anos estudando isso. E eu, assim, né, o engenheiro mecânico, ele tem outra pegada, a ideia dele é outra. Vocês vão ver ao longo agora, o curso de mecânica agora para frente, vocês vão ver que vão entrar muitas matérias mais específicas do curso em si, e não aquela parte de cálculo, aquela formação mais, vamos dizer assim, teórica, pesada, né? Você precisa ter noção desses negócios. Mas agora começam as matérias de engenharia mesmo, né? Vamos dizer assim. Tem um chãozinho bom ainda pela frente. Elementos de máquinas e tal. Sim, nossa, elementos de máquinas eu gosto, mas não é fácil. Que entra a parte, por exemplo, você tem uma carga que você precisa lá puxar uma carga com sei lá quantos quilos, tantas toneladas, aí você precisa ter um sistema de ai, fugiu a palavra, gente. Ai, que tem no carro lá, esqueci. De transmissão. Você precisa de uma transmissão para converter a potência que você tem do seu motor em torque. Você precisa de dimensionar o tamanho, o cabo que pode ser utilizado. Você precisa dimensionar o eixo que você vai estar trabalhando, se suporta tal carga. Então, assim, essa parte eu acho muito massa. E é justamente para que isso vocês são formados, tá ligado? Aí você tem velocidade, tudo. Você tem basicamente polia, você tem engrenagem. Polia e correia no caso, né? Tinha mais um. O que era o outro? Corrente, polia e engrenagem. Esses três. Mas assim, vocês vão ver, é divertido. A parte de resistência é mais embaçada. Essa parte de elementos de máquinas é mais divertida. Bom, gente, então, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode encerrar por aqui. Eu vou deixar vocês jantarem em paz. Boa noite, meu Beleza, acho que tá tranquilo. E outra coisa, se vocês por acaso, tô com dúvida tá lá fazendo os exercícios e parece alguma dúvida na hora, pode me perguntar, pode ser no grupo ou mandar direct, eu não me importo não, tá? Eu respondo numa boa. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção aí. Hoje eu acho que eu falei muito, vocês devem estar com a cabeça doendo. Mas eu espero que tenha aí, pelo menos, feito essa revisão aí para ajudar vocês mesmo a ir bem na prova. Não, tudo tranquilo. Acho que esse conteúdo tá tranquilo mesmo. Então, falou. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.